Curitiba está em constante transformação. Entender a cidade é também entender as pessoas que vivem nela. Está começando agora o Mercado Imobiliário de Canto a Canto aqui na Jovem Pan News. Eu sou o Carlos Eduardo Canto e hoje vamos conversar com grandes nomes do setor. No primeiro bloco, Paulo Roberto de Oliveira e no segundo bloco, Isabel Maestrelli. Paulo Roberto, nascido em Curitiba, pai de Joshua, né? Joshua. Pô, coitado do menino. E Amanda, avô de Bernardo e da Olivia, né? Isso, a Olivia exatamente. tem um aninho? Não, já vai fazer 3 anos agora. 3 anos, tá. é. Paulo é corretor de imóveis e também é cadastrado no KINAI. Depois ele vai, logicamente, durante a entrevista, falar todos esses cursos que ele fez. Técnico em transações imobiliárias, gestor em negócios imobiliários, graduado pela Universidade Luterana do Brasil, formação em viabilidade de empreendimentos e corporações imobiliárias pela Fundação Getúlio Vargas, membro da academia, como se fosse o Cresce, o Confesse nos Estados Unidos, né, Paulo? Isso, é o NAR. E também tem a certificação internacional de avaliação. A atuação dele hoje institucional, ele é secretário da confraria, o qual eu tenho o prazer de tê-lo lá como eu sou o presidente, membro da Cefisp, Cresce, e membro do convênio de cooperação técnica entre o Ministério Público do Paraná e o Cresce Paraná. Diretor do Avalia Já, Avaliação e Perícia Imobiliária. Ele é presidente atual da DPI, Associação dos Proprietários Imobiliários do Paraná, e CEO do Avalião, plataforma de inteligência e avaliação imobiliária. E para mim, com muita honra, 30 anos de mercado imobiliário. Paulo, obrigado por participar aqui do Canto a Canto. Opa, obrigado a você pelo convite e é sempre bom estar aí conversando com você, trocando ideia. Bem, Paulo, você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, né? É um querido amigo, um excelente profissional e está fazendo assim uma mudança muito boa na cabeça dos corretores de imóveis. Obrigado. E principalmente também dos proprietários, né? Porque a gente tem que não só levar conhecimento, né, para os corretores de imóveis, também para os proprietários. Mas eu queria que você falasse, porque sempre as pessoas gostam de saber como é que ninguém nasce e fala, quero ser corretor de imóveis. Não. Até hoje eu queria ser cirurgião plástico, eu queria ser policial ou bombeiro, agora corretor de imóveis nunca escutei. Mas como é que você entrou no mercado imobiliário? E lembra do seu mentor, aquela pessoa que falou para você, pô, você leva jeito? Então, eu durante muito tempo morei fora do país e naquela época a gente vinha para cá, investia em terreno, construía, vendia. E a pessoa que fazia as vendas para mim, que era o Marcelo Daga, um dia viu eu atendendo alguém lá nesse imóvel que eu estava lá e chegou o cliente. E ele disse que eu tinha jeito para coisa. De que jeito, Marcelo? Na minha família não tem ninguém que é de comercial, nada. E ele disse assim, não, você tem, você sabe falar, você gosta de conversar com as pessoas e tal. Enfim, fui lá, fiz o meu curso de corretor de imóveis e daí comecei a trabalhar com ele. Quando eu comecei a trabalhar com ele, ele também começou a identificar algumas coisas. E naquela época era a época que a gente tinha pasta, recebia ligação, falava do imóvel, marcava e ia mostrar. Ele viu que eu tinha uma certa facilidade com o número, de estar fazendo minhas médias, eu vivia fazendo média de valor de imóvel. Porque eu entendo que você tem que entender da região onde você está atuando. Você tem que entender, está vendendo por quanto, qual que é a média daquela região. Isso aí é um facilitador muito grande para o corretor de imóveis, até na hora que ele está captando o imóvel. E foi assim que eu comecei a trabalhar e me dedicar mais na avaliação também, e também na captação de imóveis, né? Porque se você começa a pensar, avaliar imóvel não é somente dar valor a ele, né? São várias coisas que acontecem. Você aprende sobre aquela região, você começa a levantar números que você não conhecia, e isso é um facilitador na hora que você está conversando com alguém que deseja vender ou alugar o seu imóvel, ou até só para entender daquele mercado, né? Então a avaliação imobiliária, ela proporciona isso para o profissional. É conhecimento, é informação, é dado, né? Agora você já adiantou bastante ali. Pode falar sobre as virtudes do corretor de imóveis, é tudo isso aí, quer dizer. Você estava comentando agora, eu estava pensando que, por exemplo, São Paulo existe várias Curitibas dentro, que são os bairros em São Paulo, né? Agora, por que não aqui você não ser o especialista na região? Curitiba hoje,
para você atravessar de leste a oeste, norte a sul, já é complicado o trânsito, né? E dificilmente você vai dar um atendimento bem. Hoje, voltando a São Paulo, tem gente que só trabalha ali na Vila Nova Conceição, que é 3 quadras. No Ipiranga. Só trabalha lá. Então, e você acredita que isso, Curitiba, já, pela tua experiência, já deveria de acontecer isso, as imobiliárias? Então, isso é uma coisa que já acontece. E já aconteceu comigo. Né? Eu peguei um empreendimento de 12 apartamentos lá no Portão para vender. No primeiro momento eu fui lá, fiz a avaliação, calculei a ida e volta, fiz 2 visitas para entender melhor do perfil do comprador e comecei a ver que para eu ir e voltar eram 2 horas. Você vai, espera, atende, volta, 2 horas o trânsito. E daí eu fiz uma parceria com uma imobiliária local, não sei se pode falar o nome, com o Favoreto. Então eu deixava as chaves lá e eles, quando tinha cliente, eles iam lá, mostravam. Quando eu tinha, mandava lá e eles mostravam. E a gente fez uma parceria assim. Então hoje já acontece isso. O que precisa é a gente ter aquela confiança de quem é o teu parceiro do outro lado, né? E acreditar de olhos fechados. E isso aí é um facilitador no nosso dia a dia. Imagine você que às vezes você pode querer, aparece um cliente lá no sítio cercado. E daí você não vai pegar o imóvel porque você não atende aquela região. Mas de repente você conhece o Adriano lá daquela região, manda para ele, faz uma parceria com ele. Então eu acho que isso é importante, isso faz com que também o mercado se aproxime cada vez mais, né? Pensando, você que morou no Canadá, hoje nos Estados Unidos lá é um corretor para o comprador, um corretor para o vendedor, né? Sim. Seria o modelo mais fantástico que tem de você escolher, né, Paulo? Então, você acredita que vai chegar a esse ponto aqui no Brasil? Eu acho que o caminho está caminhando para isso, né? Você vê as redes imobiliárias, né, que sempre foram um sucesso aqui em Curitiba. Desde, 20 anos atrás já existiam as redes, né? Vieram redes de Maringá, se estabeleceram e foram crescendo. E a gente tem a nossa própria rede Una, teve a rede Bi, teve a rede Imóveis, tem a rede Urbana, várias redes. Então, a gente já caminha para isso, né? E o corretor de imóveis e também o dono da imobiliária ou a imobiliária, ele tem que entender que a parceria é o caminho. É você antes ter 50% de alguma coisa do que 100% de nada, né? Então, isso aí é fundamental para o sucesso do negócio e principalmente para o sucesso do corretor, né? No seu dia a dia, nos seus ganhos, né? Então, é muito importante. Paulo, olhando o teu currículo e conhecendo a tua história, você é um dos corretores assim, que eu vejo que está sempre procurando conhecimento, né? E tudo isso que você fala aqui, os motivos que você está aqui hoje, não só por estar aí no mercado, passar essa experiência aos nossos corretores, nossos ouvintes, e também como presidente da DPI. Agora, para o corretor de imóveis, a profissão é maravilhosa, é fantástica, mas ele tem que ir atrás de conhecimento, porque senão ele não consegue hoje em dia, porque é muita coisa, o cara tem que entender de matemática financeira, tem que entender de juros, tem que estar atenado, ler, tem que, hoje em dia, ser um psicólogo, controlar a ansiedade. Então, tem uma série de atributos que o corretor tem que aprender, né? Conhecer, dependendo do empreendimento, conhecer o luxo, conhecer, por exemplo, no teu caso, você trabalhou há anos atrás, que não era muito o teu perfil, que eu digo, pela qualidade dos teus imóveis lá na imobiliária, mas trabalhou muito tempo na Minha Casa Minha Vida. Não é porque você não trabalhava lá que você não foi se aperfeiçoar. Então, falar para os corretores de imóveis hoje em dia, essa importância que tem, né? Não é só esperar o famoso lead ali chegar e comprar. Hoje a gente vive uma realidade bem diferente do que a gente vivia há 30 anos atrás, né? Há 30 anos atrás a gente não tinha YouTube, não tinha podcast, não tinha uma série de coisas que vêm auxiliar. Não existia uma série de coisas que hoje só facilitam pra gente, né? Aonde que há 30 anos atrás você ia encontrar material sobre avaliação imobiliária do ponto de vista do corretor de imóveis? Aonde que você ia entender como essa pessoa pode captar um imóvel, como que ela pode atender uma pessoa, como ela pode fazer uma série de coisas. Então, primeiro, o conhecimento está aí livre para todo mundo conhecer, saber, né? Graças à internet, que a gente não tinha lá atrás. Mas para isso precisa dedicação,
né? E fazer uma coisa de cada vez. É devagar que você vai chegar lá. Então, muitas vezes também, e é uma coisa que eu aconselho muitos corretores, é não ficar olhando para gurus, para quem vende milhões e isso, porque nada acontece do dia para a noite. Não. É muito trabalho. Não quer dizer que ninguém ganha. Existem profissionais que ganham, porém ele não começou hoje. Nada começa hoje. Você tem que dar o primeiro passo e aí você vai crescendo. Mas para isso você precisa do quê? Tempo. Você tem que se dedicar. Para qualquer coisa, né? Então, antes da gente começar o programa, eu estava falando com uma pessoa sobre a avaliação imobiliária. E quantas coisas você tem que observar antes de falar sobre um número, falar sobre alguma coisa, sobre aquele mercado. Então, a gente tem que estar estudando dia a dia. O corretor de imóveis tem que ser uma esponja. É uma esponja. Você tem que estar escutando todo mundo falar, porque é ali que você vai aprender de como se portar, como falar e como avaliar, ou como vender, ou como alugar um imóvel. Né? O próprio advogado, Sim. O médico, o dentista também, os bolsos são uma esponja, como você fez essa... É uma esponja. Você tem que ser, o profissional tem que ser uma esponja, porque ele vai aplicar lá na frente. E no início nada é fácil. Nada acontece do dia para a noite com facilidade. Você já está aí no mercado já há muito tempo, eu também estou. E a gente vê que muitas vezes eu não tenho sucesso naquilo que eu estou empreendendo. Mas tudo é um aprendizado. Mas, Paulo, nesse momento hoje, até aqui eu faço até uma crítica e falo para os nossos ouvintes, tem muito enrolation embromation aí, né? Então, pessoas que entraram ontem, infelizmente ou infelizmente, acabam utilizando as mídias sociais para poder alavancar, né? Eles embrulham bem o seu produto, mas muitos, eu vejo que na maioria, tem muita gente nova que é muito boa. Mas na maioria as pessoas estão muito mais ali e não tem autoridade para falar sobre aquilo. Eu vou dar um exemplo. Deve ter acontecido, por exemplo, no teu caso, que você é experiente em vários cursos, certificações aí sobre avaliação, hoje tem mais de 30 milhões na tua base de dados, de você entrar, por exemplo, esse cara tá falando sobre avaliação e captação, e daí você entra lá e fala, peraí, o cara tá vendendo uma coisa aqui que... Deve ter acontecido isso já, né? Só para fazer essa comparação com você, que eu vejo que tem no mercado bastante. Eu sempre falo que no ano eu devo fazer 1 ou 2 cursos de avaliação. Todo ano é assim. É aquele curso que é bem baratinho, aquele que é o bom. E com isso a gente também aprende ao que não fazer e aprende ao que fazer, né? Então, você tem que ficar muito atento a isso, né? Lá atrás a gente tinha um grupo de estudos sobre a avaliação imobiliária que a gente fazia no escritório. Isso é 25 anos atrás, 20 anos atrás. E a gente discutia isso. Sentavam lá 10 profissionais para falar sobre a avaliação imobiliária. Como cada um fazia, daí você levava a tua avaliação, eu levava a minha, a gente trocava. Posso usar esse termo? Posso sair? E é assim que a gente foi aprendendo e foi criando confiança. Então, vá fazendo, vá aprendendo, vá estudando, porque tudo isso vai te dar bagagem para enfrentar o mundo aí que tá por vir, né? Então, e cada vez mais a competição tá mais alta, né? O nível do profissional tá melhor. Paulo, vamos falar das tuas 2 empresas para depois entrar aí a segunda etapa do nosso programa, falar da DPI, mas vamos falar do Avalie Já, que são 2 empresas suas, né? E o Avalion. Qual é o propósito das 2? O Avalie Já nasceu de um curso que eu fiz lá em 2003 no Cresce Paraná, que foi o primeiro curso para que você tivesse uma certificação chamada CNAI, que é o Cadastro Nacional de Avaliador Imobiliário. Então eu fiz essa primeira turma, tinha muita gente lá, tinha João Teodoro, tinha Luiz Castagnaro, esse pessoal estava todo nessa primeira turma. Como o médico fazer o curso dele e depois ir lá fazer uma residência, fazer uma residência. Isso aí. Então eu fiz esse curso e quando eu saí desse curso, eu consegui ver que ali tinha mercado. Cara, tem mercado para avaliação imobiliária. Todo mundo dizia, não, mas quem que vai pagar para fazer uma avaliação? Quem que é isso? Cara... Saí de lá com o nome na cabeça e comecei a trabalhar com essa empresa só para fazer a avaliação imobiliária. Desde o início foi a Avalie Já? Avalie Já. O nome? Surgiu da... Naquele momento de, cara, vamos pôr Avalie Já. Avalie Já, pronto, vamos avaliar já. E conforme foi caminhando, a gente foi descobrindo e percebendo que existiam várias necessidades. E uma delas era de você fazer essas avaliações de forma correta, utilizando o método, mas principalmente com velocidade. E aí eu criei um sistema que eu fazia uso, que era para quê? Para poder fazer as minhas avaliações de uma forma muito mais rápida e
entregar em tempo para aquele cliente. E daí surgiu o Avalion, que até então era só um sistema interno meu que eu utilizava para fazer essas avaliações. Foi fazer comercialmente o Avalion. E passado um tempo a gente começou a olhar para aquilo e digo, sabe o que, vamos levar para o mercado. Daí a gente estruturou ele melhor e daí levamos ao mercado. E os dois se interagem, logicamente. O Avalia já é uma empresa que usa o Avalion para fazer avaliação imobiliária. E hoje, para os nossos ouvintes, corretores de imóveis, a tua ferramenta, se ele tem uma assinatura, né? Como é que ele faz? Ele faz uma assinatura da... Ele faz... Primeiro ele entra em contato, ele faz o seu cadastro, o nosso pessoal comercial entra em contato com ele, demonstra essa plataforma para entender se qual é essa necessidade dele, porque lá existem várias formas de ele utilizar. Ela não é uma... também? Ela não é uma plataforma que faz só a avaliação, ela é uma plataforma que auxilia o corretor a captar proprietário. Né? Porque de nada adianta você conversar com alguém se você não conhece aquele mercado, não conhece a região. Então a gente fornece isso para o nosso usuário. Uma vez que ele identificou qual é a necessidade dele e o que pode auxiliar ele, daí ele entra dentro de um dos nossos planos e faz uso da plataforma. Hoje ele está em o mínimo quanto e o máximo? Hoje ele começa com R$189. Para quantas? Isso aí é uma assinatura para vários tipos de funcionalidades. Uma delas é o Pitan. Então, hoje o Pitan, o que é? Um parecer técnico. Ninguém faz um parecer técnico por menos de R$2.000. Então, imagina que você compra um pacote onde você vai estar fazendo um Pitan e você quase com esse Pitan paga um ano inteiro de anuidade, né, ou de uso da plataforma. Então, tudo isso são formas de auxiliar o corretor de imóveis a fazer essas avaliações. Para entender, você é o avaliador, né, que você fez. Eu sou um avaliador que usa o Avalion. Você tem o Avalion e o Canto, que não fez nenhum desses cursos, ele entra lá, ele pega o imóvel, faz a avaliação. Faz a avaliação dele ou a opinião de mercado dele. Quando vem o certificado, ele vem com a marca do Avalion ou ele pode... Não. Dentro da plataforma, quando você vai usar, por exemplo, você quer fazer uma opinião de mercado, que é uma avaliação muito rápida, mas ela traz o método, que é o comparativo, e traz as amostras que você está utilizando para chegar no valor daquele imóvel. A plataforma ou o documento que você vai gerar, ele é personalizado, ele tem a tua marca, tem a tua foto, as tuas redes sociais. Nada tem do Avalion ali. A gente só fornece a estrutura para que o corretor de imóveis possa fazer essa pesquisa e ter a segurança de falar com o proprietário. E além disso, dar a esse proprietário a segurança, né, do que você está falando para ele, né? Então vamos lá, entrem vocês ouvintes, até os proprietários, né? Ele pode entrar. Isso. No Avalion, que com certeza absoluta vai ser mais assertivo, porque daí o imóvel ele fica muito mais dentro da realidade, né? Hoje lá, o que a gente está fornecendo para o nosso assinante, né? Ele pode divulgar os imóveis dele dentro da nossa plataforma. Isso auxilia ele também a fazer o quê? Criar suas parcerias e dar velocidade nas suas vendas. É a mesma coisa com o usuário final, né? O proprietário do imóvel pode entrar lá, pode divulgar o imóvel dele, caso ele queira, mas ele também pode ter essa relação com o Avalion para entender mais sobre mercado imobiliário. Paulo, com tudo isso que você fez, participando de entidades, de várias entidades, aí surgiu aí falaram assim, tem que ser presidente da ADPI. Então fala para os nossos ouvintes qual o propósito da ADPI. Então a ADPI é uma associação de proprietários de imobiliárias, ela já tem 15 anos de vida, né? A associação tem 15 anos. Isso foi um convite do Emerson da Freitas e Godoy, que indicou meu nome para ser o próximo presidente. E é uma associação que o foco dela é conteúdo. Então é uma associação onde você, que é proprietário de uma imobiliária, tem as suas dificuldades, a gente se reúne uma vez por mês. Hoje tem quantos imobiliários? 73. A gente se reúne para quê? Para ter essas discussões. Não, troca. Por exemplo, a última reunião a gente teve falando sobre cargos e salários. Todo mundo tem esse problema. Sim. Então a gente já criou ali... normatizar. Isso. Onde todos vão colocar as informações e todos têm acesso a essas informações. Então começa a ficar muito mais fácil você discutir isso. Recurso humano dentro da empresa. Olha, imobiliária tanto, não está ganhando... Não é isso que você falou, a média hoje... Não, a gente cria a planilha onde todos lançam as suas informações e daí existe um profissional lá que vai tratar esses dados e daí você lá na tua imobiliária que faz parte da ADPI, você vai ver, opa, a média aqui é nesse valor, então vou trabalhar nesse valor, entendeu? Eu posso melhorar, porque senão daqui a pouco a outra vai me tirar o meu funcionário aqui. Então começa a ficar interessante porque todo mundo está colaborando, né? É uma associação colaborativa.
A outra discussão que a gente teve essa semana foi sobre a contratação de corretores. Como que estão fazendo, de que forma fazem. Então, tudo isso aí vai ajudando a essas empresas a criarem estruturas melhores e esses proprietários a entenderem melhor o que está acontecendo dentro do próprio mercado, porque o proprietário de uma imobiliária, ele está muito dentro da caixa. Ele não olha para fora. Então, isso aí é um facilitador. E quais as diretrizes da tua gestão? Quando entra como presidente, tem as coisas boas, né? Sempre. E muitas vezes o presidente também, geralmente, é muito bom, né? Daí você tem que implantar a tua gestão, a tua diretriz, né? Todas as diretorias e presidentes que antecederam, né? Vieram antes da gente, fizeram um excelente trabalho. Por isso que hoje a gente tem uma facilidade maior de captar novas imobiliárias para dentro da associação. Isso é importantíssimo e a gente tem que mencionar isso. Lá atrás se reuniam 4, 5 pessoas, hoje são 73. E a gente já está também indo em outros municípios da região metropolitana e o que a gente tem por último foi Ponta Grossa, onde a gente já tem lá 2 imobiliárias. Que eu vi ali que é Paraná, né? Associação dos Paraná. do Paraná. Agora a gente está começando a abrir outros né? núcleos. Isso. Mas o foco é a gente fazer mais parcerias. Eu sempre acredito que a parceria é o caminho para todo mundo. Então, quanto mais a gente se reúne, mais informação a gente troca, mais conhecimento eu tenho da tua imobiliária, do teu perfil, e isso faz com que a gente comece a fazer essas trocas que são importantíssimas e dão velocidade não só para o nosso negócio, mas para o negócio do nosso proprietário. Então o foco da associação hoje é esse, é crescer no que diz respeito às parcerias. Não somos uma rede, mas queremos fazer parcerias. Então, para os nossos ouvintes aqui, você pode saber mais informações e como faz para se associar? Para se associar à ADPI, basta você entrar no site adpipr.com.br e lá você pode fazer o seu cadastro, que é bem fácil. Tudo online. Tudo online, ele é todo automatizado. Alguém depois entra em contato com você, faz as perguntas básicas e daí o nosso processo de onboarding ele é todo automatizado. Importante entender que para entrar na ADPI você precisa ter no mínimo 3 anos de mercado. Esse é o mínimo. 3 anos de mercado ao corretor ou a imobiliária tem que ter 3 anos? A imobiliária. A imobiliária. Então, nos Estados Unidos é mais ou menos isso, porque lá você não pode, o corretor, primeiro você faz o curso de corretor. Daí se você quiser se tornar um dono de imobiliária, daí você vira um realtor. Isso. Daí o processo é outro também, né? 2 processos. A gente fala isso, né, pro próprio ouvinte, isso aí é justamente para você poder melhorar cada vez mais o setor, né? Você exigir mais que o profissional vá atrás do conhecimento, como a gente falou no começo da entrevista. E isso são coisas que são importantes e ajudam o corretor e a imobiliária na hora de fazer as suas captações. Né? Então é importante quando você fala com o proprietário de uma imobiliária e diz que você faz parte de uma associação que tem 73 imobiliárias. Dentro da DPI são quase 5 mil pessoas que participam desse movimento, porque a gente está falando de mais de 1.000 corretores, daí você tem lá 900 colaboradores. Esses colaboradores, eles têm o quê? 2 ou 3 pessoas dentro de uma família. Então você veja o tamanho de tudo isso e quantas pessoas você atinge dentro desse processo. Sim. Então é muito importante você ajudar e entender as imobiliárias até para que todos cresçam, né? Porque quando você tem um mercado que é equânime, que ele não existe níveis tão diferentes ou nessa comparação, tudo fica muito mais fácil, né? Vira um padrão. Paulo, indo para o final do programa, tem uma parte que eu gostaria que você, como conhecedor, com a experiência que você tem, como é que hoje em dia está o mercado imobiliário de Curitiba? A gente vê, todo mundo questiona, pergunta. Hoje, vamos dar o setor de estúdios, né? Todo mundo fala, tem vários estúdios, isso vai ter uma conta boa lá no final, ou vai ter uma dor de cabeça, eu digo, para as pessoas. Não que as pessoas vão perder o dinheiro, estão querendo investir para poder ter uma renda. O que pode acontecer... Eu quero que você fale se eu estou correto ou não, que amanhã, em vez de alugar, ele está pensando em alugar por 2.000, vai alugar por 1.500, 1.400, porque vai ter mais oferta, não que ele vai perder isso. Tanto é que as pessoas estão comprando um imóvel. Mas para tudo isso, Paulo, eu vejo que, como qualquer setor da economia, tem problema no dente, é o dentista, é o advogado e tudo mais, eu vejo que ainda
eu queria que essa tua mensagem aí final falasse justamente para as pessoas, né, procurarem o seu corretor de imóveis. Sempre tem alguém que a pessoa pelo menos admira, que vem estar fazendo um bom trabalho, daí entre no Cresce para ver se essa pessoa realmente não tem lá o avalia já do corretor. Então eu queria que você falasse justamente isso, porque quando você tem um profissional que conhece, você corta, né? Tem o atalho, né? Eu acho que quando você vai e fala com a pessoa certa, ela como você falou, né? Encurta teu caminho. Então é importante, primeiro, geralmente quando você vai querer fazer um negócio imobiliário, você conhece alguém que já fez. Sim. E vai pegar a indicação. Como foi o tratamento, o corretor conhecia, fez um bom trabalho. Uma vez feito isso, pega o número do Cresce dele, o Cresce da imobiliária, entra em contato no Cresce Paraná. Lá eles já vão te dizer se é uma empresa ética, se é um corretor ético, se ele tem muito processo administrativo ou não. Se ele está credenciado também, que isso é um fator muito importante. Quando não está credenciado, ele não é um profissional da área. Então, muito cuidado com isso. E uma vez feito isso, é conversar com essa pessoa. Porque o corretor de imóveis, quando você chama um corretor de imóveis para falar com você enquanto proprietário do imóvel, você está fazendo uma entrevista de emprego. Sim. Você está querendo saber se esse cara sabe, se não. Ele tem que te deixar muito confortável. Você sabe da mídia. Geralmente da mídia, todo mundo embala bem, né? Porque ele tem que te deixar muito confortável. E você, enquanto proprietário do imóvel, tem que entender uma coisa. Você está falando com uma pessoa que vai definir para você e vai dar velocidade no teu negócio, que é o seu negócio, é o seu lar, é onde você criou a tua família. Então, vá atrás desse profissional qualificado. Veja se ele deixa você confortável e faz você entender do mercado. Não adianta ele dizer que vende e não precificar de um valor correto, não prestar não fazer uma boa prestação de serviço. Então a gente sempre tem que estar de olho nisso, né? Muito cuidado. Agora, finalizando, eu compro imóvel, você compra imóvel, para quem está nos ouvindo, realmente comprar imóvel, quem compra não erra, ainda é a moeda mais forte que tem, né, Paulo? Independente de você... Ainda mais você que tem avaliação, você vê as avaliações de anos, decorrer dos anos, e fala, peraí. Você não perde com imóvel, né? Então é muito importante isso. Não tenha medo de comprar, mas compre com o corretor ou o profissional correto. Entenda o que ele está te entregando e, né, tenha a confiança para fazer um bom trabalho. Paulo, estamos chegando ao final da nossa entrevista, né? Passou realmente rápido. Foi muito bom, né? E eu quero que você, assim, endosse isso, a questão do corretor de imóveis, essa importância que tem, mais uma vez, e que possa te procurar também, se for o caso, né? Hoje em dia, como sempre deixar aberto para você dar as dicas. Tem dúvida em avaliação imobiliária, enfim, qualquer dúvida que você tenha, pode entrar em contato comigo, tem aí minhas redes sociais, entra lá no Avalion, me manda uma mensagem. O importante é a gente fazer e compartilhar informações, e isso traz mais segurança para todos, né? E o corretor que não tenha medo de avaliar um imóvel, todo corretor sabe avaliar, o que ele precisa é entender mais do processo e colocar isso no papel, né? Bem, eu conversei com Paulo Roberto de Oliveira, presidente da DPI e CEO do Avalion. Isso. Então, muito obrigado, Paulo, pela entrevista. Vamos para um rápido intervalo, nós já voltamos. De volta com o mercado imobiliário de Canto a Canto, aqui na Jovem Pan News. Eu sou Carlos Eduardo Canto e seguimos nossa conversa recebendo a nossa convidada, Isabel Maestrelli, no mercado imobiliário desde 1989, proprietária da imobiliária Tantos, que em maio agora completa 40 anos. Ela participa das diretorias de Relações Institucionais da ADEME Paraná, do Secov Paraná, além de conselheira da rede UNA Imóveis Conectados. E convidada pelo atual presidente João Teodoro do Sistema COFES Cresce, assumiu a importante diretoria nacional de integração feminina. Isabel é uma querida amiga, corretora de imóveis, apaixonada como eu pelo mercado imobiliário e usa boa parte do seu tempo para acolher, inspirar, valorizar e motivar corretoras de imóveis em todo o Brasil. Isabel, obrigado por participar do Canto a Canto.
Canto, eu que agradeço, logicamente, né? É minha segunda aparição aqui no programa de Canto a Canto. E eu ouço todos os sábados, né? Sou fã número 1 aí, como todo o pessoal lá do Conselho, aqui o pessoal do Cresce Paraná, o nosso presidente, o Luiz Celso Castegnaro, que também gosta muito, apoia. E você traz muita informação importante, deixa a gente muito feliz aí com essa divulgação aí de Canto a Canto, trazendo só notícias boas. Você sabe, né, minha admiração, como eu disse, por você, mas aqui eu pergunto, né, assim, e falando para os nossos ouvintes aqui, aquela menina lá, 40 anos atrás, que você pensava, ninguém nasce pensando em ser corretora de imóveis, né? Talvez você tivesse outras, né, aptidões, ou quero ser médico, quero ser advogado, quero ser engenheiro. Eu, por exemplo, queria ser cirurgião plástico. Ainda bem que veio para o mercado imobiliário, que você é todo comercial. Não, eu quando menina, a minha inspiração era trabalhar com moda. Eu até cheguei a trabalhar com moda, né, algum tempo, mas infelizmente o mercado não estava favorável naquela época. E eu literalmente quebrei como designer e viajei muito, fiz moda no Brasil todo, entreguei muita roupa por todo o país. Mas daí uma amiga me convidou para o mercado imobiliário e eu imaginava assim, mas será que eu vou gostar? Não conheço nem a rua. E ela era do mercado imobiliário? Ela era corretora já trabalhava no mercado imobiliário. E eu pensava assim, mas eu não conheço nem a rua da esquina, como é que é o nome daquela rua? Não sei, como é que eu vou andar pela cidade toda, né? Mas ela me falou que iria me ajudar, me apoiar, me ensinar como de fato fez. E eu no primeiro mês me apaixonei. E foi amor à primeira vista e nunca mais parei. Cada vez eu gosto mais, eu me envolvo mais. É um amor crescente. Eu realmente sou uma apaixonada. Que bom, então o mercado perdeu uma estilista e ganhamos uma corretora de eu imóveis. como designer não fui muito feliz, porque a época, né, plano Bresser, Collor, uma série de... Perdemos o dinheiro e a inflação era incrivelmente alta, não tinha como controlar. Você vendia a 28 dias, quando você recebia, eu não conseguia repor o material, a matéria-prima. Então era inviável trabalhar naquela época. E hoje em dia a gente tem uma economia mais estável, você consegue trabalhar. Mas você entrou como corretor ou vendedor, logo já fez o Cresce, né? Não, eu entrei como atendente, né? Entrei como funcionária primeiro, trabalhava como atendente, não fazia parte de Cresce. Essa imobiliária é da tua amiga? Na imobiliária que ela trabalhava. Sim. E aí eu percebi que os corretores tinham uma venda e o dinheiro que eles ganhavam no mês eu ia demorar 2 anos para ganhar. Daí eu falei, mas se eles podem fazer, eu também posso, né? Fui conversar com o proprietário e ele falou, sim, Isabel, você tem o perfil comercial, você é comercial. Ele falou, se você quiser fazer, eu invisto em você e você fica. Daí eu pensei, eu tinha filho pequeno, falei, olha, eu não posso ficar sem salário, como é que eu vou fazer? Ele falou, eu garanto o seu salário por 3 meses. E aí, se você não ganhar o que você ganha hoje com salário, eu garanto para você. Eu acredito no seu potencial. E foi essa credibilidade que ele teve em mim. No primeiro mês, ele nunca precisou me pagar. Sim. Garantia nenhuma. Porque no primeiro mês eu já ganhei $15 mil. Era o dinheiro do mundo. Então eu falei, meu Deus, na época valia 3 e pouco, né? Era tipo R$45 mil naquela época, era um dinheiro do ano. Sim. Que eu iria demorar mais de ano para ganhar. Eu falei, não, tô feliz da vida, nunca mais parei. E dali para frente, eu realmente não parei, fui me especializando cada vez mais, porque como em tudo, requer conhecimento, requer estudo, pesquisa, capacitação, e eu nunca mais parei. Eu sou curiosa, se tem alguma novidade chegando, eu quero saber, eu vou atrás da informação e eu não paro mais. Esse que acreditou em você, ele está no mercado imobiliário? Não, ele já faleceu. Já faleceu. Ele deve estar feliz, né? Porque enquanto você trabalhava, ele te fala, tá vendo? Acreditei, você realmente tinha potencial, de fato você é uma pessoa que tem potencial, e depois que eu saí daquela imobiliária, que ele me deu essa eu sempre fui, eu sou uma pessoa abençoada. Sim. Sempre. Eu me considero uma pessoa abençoada, porque todas as pessoas me dão oportunidade. E eu fui trabalhar na Tantos. E o proprietário da Tantos era o ex-sócio dessa imobiliária que eu trabalhava. E aí ele ficou um tempo lá e foi convidado para mudar para São Paulo. E já tinha me colocado como gerente de vendas. E ele falou, Isabel,
compre a tantos. Você conhece como ela gira, você é gerente dela, você conhece todo o sistema aqui. Compre. Eu falei, meu Deus, mas será? Eu indo embora já para os Estados Unidos, gastar um pouco de dinheiro lá. Daí ele falou, põe o pé no chão. Em vez de você sair e gastar todo o seu dinheiro e daqui a um ano voltar. Invista aqui no que é seu. É, muito inteligente. E eu, graças a Deus, jovenzinha, acho que eu tinha uns 23 anos. Eu falei, quer saber? Vou ficar. Conversei com a minha mãe, ela falou, fique, você tem um filho de 4 anos de idade, fique aqui. E aí eu falei, então vou ficar aqui. Fiquei, foi a coisa mais acertada que eu fiz. Graças a Deus consegui pagar todo o preço, né, da imobiliária na época. E também foi uma oportunidade, porque eu poderia hoje ter voltado dos Estados Unidos como corretora e ser corretora até hoje. E hoje tem uma empresa aí super Mas, Isabel, ótima. Você falou uma coisa importante para mim, é que essa é uma questão de oportunidade na vida. Né? Eu sempre vejo entrevista aqui, mais de 200 pessoas aí, a gente conversando, e eu vejo no decorrer da minha vida que todo mundo tem uma oportunidade. É o famoso, tem até um amigo que é o Raul lá da Demicon, querido amigo, que ele fala que você tem que aproveitar o cavalo encilhado, que ele passa uma vez só, né? É verdade. Então, e também eu vejo que as pessoas, tem pessoas que acreditam em você, né? Que acreditam e dão oportunidade, Sim. Né? E principalmente no nosso setor, né? Que é de venda, você identificar um talento, né? Sim. Eu acredito que, como você hoje tem uma imobiliária grande, né, identificar aquele talento como identificado em você. Potencial. Você acha que isso é realmente importante? As pessoas têm que... É extremamente relevante e importante. Eu fico criando profissionais dentro da minha plantação mesmo ali. Sim. Eu olho, por exemplo, para um seletista que está ali sentadinho, trabalhando, olho para ele e vejo que ele tem potencial, também invisto nele. Sim. Porque assim como investiram em mim, eu gosto de investir. Enquanto ele é CLT, eu vou lá e pago para ele fazer o Cresce. Se eu vejo que ele tem potencial, ele, converso com ele, ele quer, eu pago o Cresce para ele, ele faz, se prepara, faz o estágio enquanto seletista e ganhando, e daí depois, quando ele disser eu estou pronto para ir para o mercado, aí ele sai do CLT e vira um profissional liberal, um profissional autônomo. E dali para frente eu nunca vi ninguém voltar para trás, todo mundo só para frente. Então o mercado imobiliário ele é realmente envolvente, ele é apaixonante, ele é flexível, ele te dá uma condição de remuneração financeira que pouquíssimas profissões do país entregam. Para nós que somos mulheres, mais ainda. Porque o mercado imobiliário, ele paga mulher e homem exatamente igual. Sim. E em vários outros mercados, a gente sabe... Existe uma Existe. Até 30%, 35% mulheres em cargos de liderança recebem menos do que homens em vários cargos de liderança. E no mercado imobiliário a gente não tem isso. Sim. E mais uma vantagem do mercado imobiliário, porque ele não te limita pela idade. Sim. Se você tiver 90, 100 anos e você estiver lúcido e gostar e continuar trabalhando, porque você fez a sua carteira ao longo da vida, você vai continuar produtivo. Às vezes só um telefonema, uma pessoa, Canto, Isabel, eu estou querendo comprar um terreno lá, você tem um telefonema aqui, um telefonema ali e você ajusta e sai a negociação. Então essa carteira de clientes você leva para a vida. Eu já atendo a 3ª geração. Eu tenho 40 anos de mercado, atendo a 3ª geração. Isso é maravilhoso, é credibilidade, é confiança. E o pessoal em Curitiba, você sabe, as pessoas elas são fiéis. Né? Se você atende bem, se você faz um bom trabalho, eles querem continuar trabalhando com você. É maravilhoso. Eu amo a profissão e vou convencendo as pessoas a entrarem no mercado imobiliário. Hoje talvez seja fácil falar a você, né, como corretora de imóveis, mas imagina há 40 anos atrás, mulher corretora de imóveis. Esse dia eu estava conversando com uma corretora, acho que ano passado, e perguntei para ela, pô, você vende bem, né, imóvel residencial? Ela falou assim, eu não vendo imóvel, Canto, eu vendo lar. Ela querendo dizer que a mulher, e é uma realidade, né? Sim. A mulher, ela entende mais. Muito. E o homem não dá muito pitaco na hora de comprar. O homem dá só no carro que ele não pede opinião. Ele gosta de ver a garagem. Agora, quando eu tinha lá atrás da revista Imóvel Magazine, a gente procurava sempre 90%, quem decide é a mulher. É a mulher. Então hoje em dia as corretoras estão se sobressaindo bastante. Sim. E aproveitando aqui a nossa audiência, quer dizer, vamos procurar a Isabel lá na Tantos, aquela que realmente quer
que é realmente, e principalmente, como diz um outro amigo meu, né? Se tiver boleto para pagar, pode ir lá que você vai pagar teus boletos rapidinho. Não, é isso aí? É isso aí mesmo, a pessoa vai se capacitar se tiver vontade. Que eu sempre digo, né? Eu consigo te dar a vara e te ensinar a pescar. Mas daí o talento de puxar e iscar, né, o peixe e trazer para cima é seu. Mas a base toda, o ensinamento, o treinamento, as estratégias, as técnicas, todas isso são treináveis. Mas tem pessoas que querem, que têm talento, e tem pessoas que não querem. Tem pessoas que tá bom do jeito que tá certo também, tá tudo bem para aquela pessoa. Eu quero do meu lado os talentos. Eu adoro talentos, assim. Gosto de pessoas que estejam envolvidas e querendo crescer e aprender mais. Mesmo que você faça a mesma coisa. A pessoa fala, nossa, mas você vende imóvel a vida inteira. Cada venda é diferente, cada negociação é diferente, cada estratégia é diferente. Então a gente tem que gostar de fazer e você encontrar soluções. Eu sou uma pessoa que gosto de solução. Então eu vou atrás da solução para que ele apresenta qualquer situação diferente, né? Tem uma penhora, sei lá, uma indisponibilidade. Se o corretor que quer tudo prontinho, ele não pode ser um consultor de vendas. A gente tem que fazer diferente. Qual é a solução para este problema? Se eu encontrar a solução, eu vou me diferenciar, vou atender a expectativa das partes e vou fechar o negócio. E, consequentemente, irei receber. A comissão, as pessoas falam assim, mas quanto ganha como corretor? Ser corretor, a remuneração é consequência do teu desempenho. Se você desempenhar bem, consequentemente, o dinheiro virá. Eu nunca me preocupo e nunca fiz conta com dinheiro. A pessoa fala, mas você vai vender um imóvel de 10 milhões, qual que é a comissão? Eu não faço essa conta. Eu primeiro faço a venda. Consequentemente, irei receber depois. Eu sei o dinheiro que virá, certamente. Mas as pessoas têm pressa, os jovens de hoje em dia, eles pensam que eles entram hoje e amanhã ganham 50 mil. Pode acontecer? Pode. E se ganharem, vão viajar, tá aí, esquece tudo. Eles vão gastar e depois ele volta, achando que todo mês é igual. Não é, tem que seguir o conselho, né, do teu amigo lá da Isabel, lá, que tinha o dinheirinho, não foi para Nova York lá. Não pode torrar o dinheiro, não pode comprar só carrão, barco, jet, avião e uma série de outras coisas. A gente tem que ter uma reserva, o corretor de imóveis precisa ter uma reserva estratégica, financeira, guardada, para que ele possa passar bem pelo menos 6 meses a 1 ano. Porque ele precisa estar com a cabeça em dia, as contas pagas, para ele ser um estrategista, para ele pensar em realmente no problema e ele ser a solução. A pessoa fala, eu quero comprar um apartamento na Água Verde por 1 milhão. Tem que ter isso, isso, isso e isso. Se a tua cabeça está boa, você vai focar naquilo e vai encontrar. Mas se você está pensando, como que eu vou pagar a escola do meu filho? Como que eu vou pagar aquele boleto? Meu Deus, vão cortar a luz amanhã. Nossa, minha empregada, vou ter que dispensar a empregada. Você não tem cabeça para trabalhar. Então, o profissional que é inteligente, ele faz uma reserva financeira estratégica de 1 ano, aplica liquidez, aplica esse dinheiro e trabalha naturalmente, confortavelmente, e todo mês ele vai faturar porque a cabeça dele está boa. As contas estão em dia, e se as contas estão em dia, metade dos problemas da família está resolvido. Né? A esposa está feliz, os filhos estão felizes, mas vai um oficial de justiça bater na sua porta, dizer que você tem 30 dias para pagar ou para sair da sua casa. Não tem cabeça que trabalhe. Aprender seu carro que está lá. Aprender o carro, daí como é que você vai trabalhar? Essa é a vida, infelizmente, a vida de todo profissional. Agora, você tá me contando isso, quero falar para os nossos ouvintes, o ano passado foi feita uma pesquisa pela Forbes até, que a segunda profissão em alguns países mais desejados do mundo são corretores de imóveis. E a surpresa que é Londres, que era a primeira. E era piloto de avião em alguns lugares. Então, você vê, todos querem ser corretores de imóveis, né? Porque, como você falou, o céu é o limite. Agora, você não pode ser médico, você não pode ser advogado, você não pode ser dentista. Entendeu? Então, hoje em dia, a profissão, agora aquilo que você comentou, tem que estudar bastante. Agora, Isabel, fale do propósito da Tantos. Isso que eu quero que você fale da Tantos, da imobiliária, que você acabou comprando, e hoje ela está com 40 anos quase, né? Faz agora, no dia 5 de maio, completa 40 anos. De maio, né? Então, a Tantos é uma imobiliária que presta serviços aí na administração de locação,
compra e venda de imóveis novos e usados, e faz aí avaliações para o mercado de uma forma geral, porque às vezes as pessoas estão se separando ou dividindo uma sociedade, enfim, nascendo, falecendo, existem as avaliações que são as perícias. A gente faz todas essas frentes de mercado. Eu trabalhava forte no lançamento, mas agora estou trabalhando forte na locação e na venda de novos e usados, prontos. E temos uma equipe aí perfeitamente treinada para atender o cliente como você gostaria de ser atendido, que eu acho que é um diferencial. A gente faz um atendimento humanizado e eu insisto muito nesse atendimento humanizado, porque, como diz o meu marido, né, Paulo Roberto, em terra de WhatsApp, quem liga é rei. Ninguém mais quer falar. As pessoas não querem entender o problema, as pessoas não querem conversar. Sim. Você tem que mandar um WhatsApp, você tem que abrir um protocolo, você tem que aguardar 3 dias. As pessoas querem conversar. Eu estou com um problema agora, quero resolver já. Ou eu quero fazer uma visita, ou eu quero comprar, ou eu quero vender, eu quero avaliar. Eu estou com um problema no meu apartamento, as pessoas querem resolver. Então eu digo para todo o meu time, atenda, ligue. Mandou uma mensagem, a pessoa não visualizou, telefone. Mas se ela não pode falar, ela não vai atender. Se ela atender, ela pode falar. Então, liga, retorna, responde, porque o cliente, se ele mandar uma mensagem e você não responder, ele fica chateado. Se você mandar 2 mensagens, ele fica mais chateado. Na 3ª mensagem, ele já está querendo falar com o dono da empresa. Daí já é UTI. Então, atender todo mundo é o nosso propósito. Um atendimento humanizado, atendimento de solução. Deve ter mais mulheres lá, pelo jeito. Temos 90% de mulheres. Casualmente, né? E contratando ainda. Sempre contratando. A gente está sempre contratando porque... Se tiver um perfil Isabel, pode ir lá conversar com a Isabel. Tranquilamente. Lá da minha imobiliária já saíram uns 20 donos de imobiliária hoje, que foram super bem treinados, estão felizes no mercado, cada um com a sua imobiliária, com sucesso, trabalhando correta e honestamente. E trabalhando juntos, né? Trabalhando em parceria com a gente o tempo todo, portas abertas o tempo todo. A gente cria bons profissionais, porque o bom gestor, o trabalho do bom gestor é elevar o nível dos seus liderados. Então, se os meus liderados são bons, eu sou boa. Liderados ruins, gestor ruim. Liderados bons, gestor bom. Então, claro que eles vão crescer. E em algum momento eles vão dizer assim, puxa, acho que eu já posso abrir a minha própria imobiliária. Lindo, eu ajudo, faço o que puder para te ajudar. E abre a sua própria imobiliária e a gente vai repondo as pessoas e treinando e fazendo novos profissionais com qualidade. Agora, Isabel, questão da locação, eu tenho visto, aí eu realmente dentro da imobiliária lá os meninos acabam fazendo, mas eu particularmente não gosto muito, porque é esse trabalho que você faz muito bem. Agora eu vejo que existe assim algumas falhas, acho que o próprio proprietário das imobiliárias, existe a concorrência que é salutar em qualquer setor, mas às vezes é desleal essa concorrência. E também eu queria que você falasse para o nosso ouvinte a preocupação que ele deve ter em contratar hoje uma imobiliária, que, por exemplo, eu também faço parte do conselho lá do CRES, Conselho de Ética, e tem várias denúncias, tem vários problemas. É como se fosse contratar um médico, né? Vai lá no CRM. Exatamente. Então eu queria que você falasse isso, essa importância que tem do proprietário, né? Ele pegar imobiliário, porque, por exemplo, tem imobiliários, a gente sabe que amanhã não está recolhendo o IPTU, não paga o IPTU. Então, assim, estou dando alguns exemplos, eu queria que você falasse dessa importância. Não, porque é igual o banco paga 1% ao mês, estou falando, e tem um banco que paga 2%. É a mesma coisa, tem imobiliários que cobram lá X e a outra imobiliária cobra metade. Alguma coisa está acontecendo porque não fecha a conta. Então, eu queria que você falasse exatamente isso. Então, nós temos aí no mercado todo tipo de profissional, assim como tem em outras áreas. Sim. Do proprietário, as pessoas elas têm o hábito de primeiro confiar. As pessoas confiam primeiro, não imagina que possa ter alguma coisa errada. Mas seria tão fácil se um proprietário tirasse uma certidão daquela imobiliária ou daquele corretor no conselho dos corretores. Essa imobiliária tem uma vida ilibada? É primeiro passo. A pessoa tem lá 200 processos respondendo. Eu vou dar o meu imóvel para ele administrar. No Reclame Aqui, na internet. Às vezes você dá um Google, põe os nomes CPF da imobiliária, cresce, você já vai ver que está respondendo 500 processos. Então, por que entregar o seu imóvel ali? Porque você vai se incomodar. As pessoas falam, mas lá estão me fazendo uma taxa de administração pela metade do preço. Vai ficar muito caro.
vai ficar caro no caminho. É melhor você pagar 10% para uma imobiliária séria e correta do que você pagar 5% de taxa de administração para uma imobiliária que vai te lesar. Então, vai tirar de você várias coisas. Cuidado, muito cuidado, não existe milagre. Sim. Se eu tenho uma estrutura, eu tenho um departamento jurídico, departamento de cobrança, departamento de manutenção, departamento de cadastro, departamento de contrato, tudo isso, uma estrutura como essa, ela tem um custo. Sim. Então, eu tenho um valor, que é o valor de praxe de mercado, que a taxa de administração de um contrato de aluguel é 10%. E a pessoa te oferece a 5%, ela não pode ter a mesma estrutura. Exato. Então, ela vai ter que pecar, porque se ela não consegue ter toda essa estrutura, vai falhar. Ou não vão conferir o condomínio, ou não vão conferir se pagou IPTU, não pagou. E como você disse, a gente conhece no mercado, porque tem os processos... Ou recebe IPTU e não paga na prefeitura. Tem imobiliárias que colocam no boleto condomínio, IPTU, listam um monte de coisa, cobra tudo. E retém o dinheiro, não repassa para os órgãos competentes. Não paga o condomínio, não paga a prefeitura, que é o IPTU. E daí o proprietário vai ficar sabendo quando o nome dele já estiver protestado em cobrança judicial. Sim. E às dívida vezes ativa, muitas vezes. Muitas vezes na dívida ativa. E depois custa, porque ele vai ter que acionar a imobiliária. Ele vai ter que pagar para a prefeitura, para o condomínio, aquilo que aquela imobiliária não pagou. Então, assim, primeira coisa, se eu posso dar uma dica para o proprietário. Um alerta. A gente tem que dizer assim, por favor, consulte o seu corretor e trabalhe com pessoas conhecidas de mercado, né? Você pega lá uma pessoa que tem 1 ano de mercado, a pessoa vai fazer 5%, nem estrutura tem. Ninguém para atender aquilo. Sim. Então, você já está comprando um problema para você mesmo. Em vez de você achar que você está economizando 5%, você vai criar um problema grave para você que vai custar 50% de uma taxa, se você fizer a conta depois, né? Então, é muito importante ter uma empresa que vá fazer a administração, que às vezes o contrato é 5 anos, 10 anos, 20 anos, ter uma imobiliária correta, séria, honesta, íntegra, que não tenha rejeição no mercado. É importante, eu sempre digo que quando você é bom, você cobra mais. Cobra mais. E quando você está entrando, você quer cobrar menos, aí que é o problema, né? Todo profissional bom, ele cobra mais. Ele vai cobrar essa imobiliária. Mas, Isabel, vamos falar agora dessa sua... assumiu agora, né? O João Teodoro, ele como sempre, né? Inteligente e vislumbrando, né? Identificando o talento, se identificou na Isabel, hoje uma excelente diretora desse cargo de integração feminina. Queria que você falasse um pouquinho, mesmo porque nós estamos falando aqui do profissional e a mulher hoje, se andando pelo Brasil, ela tem sido hoje em dia no mercado, acho que em todos os estados, né? Tido. Hoje nós temos no Brasil 650 profissionais inscritos ativos, que são os que trabalham efetivamente. Desses, 240 mil são mulheres. E a minha pasta seria essas mulheres. Como eu já era diretora de integração feminina aqui pelo Cresce do Paraná desde 2013, eu pensei, gente, isso dá um trabalho imenso. Dá um trabalho. Então, eu não sei se eu consigo fazer isso tudo sozinha no Brasil inteiro, porque é muita mulher, 240 mil mulheres. Aí eu pedi para o presidente se eu poderia dividir o país aí em 5 grandes macros regiões e ter alguns braços de trabalho. Me autorizou, fizemos esse trabalho e entendemos por que precisa, porque o volume de mulheres no mercado imobiliário vem crescendo. Se a gente olhar para o todo, nós somos aí hoje quase 40% de mulheres no mercado imobiliário. Mas se a gente olhar para os últimos 3 anos, nós já somos 50%. Então, está entrando mais mulheres no mercado atualmente do que homens. A gente tem que olhar para esse mercado. Nós temos que criar essa pasta e atender. A diretoria de integração feminina, ela é um braço do mercado, ela é um braço do presidente. Ela ajuda na área social, ela ajuda nas campanhas, no desenvolvimento, nos treinamentos, na capacitação. Nós temos um olhar que juntos, quando a gente trabalha homens e mulheres, são pensamentos e ideias diferentes e elas convergem para uma coisa super boa. Então, é muito importante que homens e mulheres do mercado imobiliário trabalhem juntos. E na minha pasta, nessa minha gestão agora, para 3 anos, eu estou pedindo para fazer a integração. Quero que homens e mulheres trabalhem em conjunto, porque a gente não precisa competir, porque nós ganhamos a mesma coisa. Então, nós podemos ser parceiros de negócios e somar esforços para chegar num resultado melhor. E olha, tem sido um sucesso. No Brasil inteiro, está maravilhoso, está todo mundo gostando.
gostando. Maravilha. Tá maravilhoso, assim, o resultado é positivo, todo mundo está gostando, os presidentes estão gostando, os diretores, os funcionários de creche, tá bom demais. Então, a profissão ganha com isso, as mulheres ganham e a profissão ganha com isso. Todos nós ganhamos. Agora, dentre muitas ações de uma entidade, a gente está falando sobre você participar, né, de uma entidade, e a ação que vocês fizeram aqui em Curitiba, que foi referência no Brasil, foi a isenção da anuidade para a mulher grávida, né? Sim. Isso aqui, acho que foi... Surgiu aqui no Paraná, inclusive, né? Essa ideia foi, inclusive, numa conversa de corretoras dentro de uma construtora da Uifor. Tinha algumas corretoras conversando e estava lá uma moça que é corretora e estava grávida, falou, olha, será que o Conselho do Corretor não pensa numa possibilidade, né, de ajudar nesse estágio? E aí a Andressa Magalhães, que é presidente da Confraria Feminina, ouvindo isso, me trouxe essa demanda. Eu falei, Andressa, vamos criar um projeto e vamos enviar para o COFES, que é o órgão maior. Se eles abraçarem a ideia, e graças a Deus o presidente João Teodoro não só abraçou a ideia, como ele ampliou o projeto. E em seguida logo colocou em plenária, já aprovaram e hoje já é uma resolução. É a resolução 1555, foi aprovada em 14 de outubro de 2025 e a partir de então todas as mulheres grávidas têm direito a 1 ano de isenção da anuidade. Então elas podem cuidar do filho naqueles primeiros meses e podem voltar para o trabalho e não estão devendo nada, podem continuar. Foi um ganho maravilhoso para todas as gerações futuras, para as mulheres, né? Para os homens também, porque todo homem tem... E já foi copiada por outras... Agora tem outros conselhos no Brasil já nos ligando e perguntando como que vocês fizeram essa resolução, como que é, porque outros conselhos querem também oferecer esse benefício para as mulheres, que é muito justo, né? Ela passa lá 9 meses grávida, mais 6 meses que ela tem que ficar cuidando do bebê, no mínimo, para depois colocar numa maternidade. Então, é o mínimo que a sociedade pode fazer em devolver para ela um pouquinho de carinho, dando essa atenção, valorizando esse momento da gestação e da vida, de uma nova vida. Nós falamos aqui bastante na capacitação, né? Eu faço parte aqui, estamos até chegando aí ao final do programa, eu queria fazer um depoimento aqui. No Confraria de Conselheiros de Governança, e lá passaram lá Miguel Cris, Mufato, o próprio Petrelli, Andréa Mota, Gabriel Hardy, Marcel, Bequim. Se você perguntar para mim qual que foi a régua que eu tirei de tudo isso, eu quero falar isso para os nossos ouvintes. A régua é o seguinte: todos eles investem em pessoas, aquilo que a gente está falando aqui, né? Todos eles. O produto faz parte como nós aqui, nós estamos aqui numa empresa, mas se você não tiver pessoas para poder trabalhar, dificilmente o grupo vai para frente. Tanto é que todos os censores da universidade, agora o próprio Festival fez a sua universidade, mas eu queria que você, assim, uma palavra, mensagem final, falasse principalmente para a mulher, que hoje em dia tem muitas mulheres hoje, e felizmente, infelizmente, ninguém mais tem paciência, tem muitas separações, as mulheres estão com filhos pequenos, e eu vejo que essas mulheres, elas performam super bem. Então eu queria que você passasse essa mensagem final, que o nosso mercado abraça essa população que está aí no Brasil, né? Essa mulher, que ela é uma recém-separada, com filhos pequenos, e que ela precisa da flexibilidade de horários para levar o filho, para pegar, para trazer. O mercado imobiliário é perfeito para esse perfil. É perfeito, porque ela precisa trabalhar, ela precisa se dedicar, mas ela tem a família, ela tem os filhos, ela tem aquela correria, a rotina do dia a dia. Então eu digo para elas, esse mercado, olhe para esse mercado com carinho. Se você tem um tino comercial, precisa ter um tino comercial, precisa gostar de pessoas, precisa gostar de resolver problemas, precisa ser uma pessoa organizada, relativamente organizada, e você olha para esse mercado, ele vai te sustentar pela vida toda. Você vai educar seus filhos, pagar faculdade, comprar casa, comprar carro. E a gente tem visto muito isso, mas né? Muito. E não precisa ser vendedora, desculpa, pode ser... Conhecendo, pode ser uma excelente angariadora, né? Pode, não precisa nem... Tem pessoas que estão trabalhando só em casa, só no telefone, não está nem fazendo visita, está fazendo os contatos. Só comentar para os nossos ouvintes, o que é essa angariadora? Isso é muito importante. A angariadora é o relacionamento. Você vai usar do seu relacionamento, às vezes da sua mídia social, ou dos seus contatos, dos seus parentes. Às vezes tem uma família que tem inúmeros
inúmeros imóveis e você pode ser essa prestadora de serviços, aproximar essas pessoas de uma imobiliária que você confie, que tenha credibilidade para administrar. Então, o que tem acontecido hoje, por exemplo, o captador de imóveis, o angariador de imóveis, ele é uma pessoa muito valorizada nesse mercado. E às vezes a pessoa não precisa nem sair de casa, ela vai usar a academia que ela faz, com o médico que ela faz no mercado, na hora que ela for no mercado, no banco, a hora que ela sai com as amigas, ela vai fazer esse trabalho voluntariamente e vai retornar isso financeiramente de uma forma que a pessoa fica encantada. Eu me recordo quando meu filho ganhou o primeiro, 20 mil reais dele, ele falou, mas ganha tudo isso? Numa venda só? Pode ganhar bem mais. Você só precisa realmente se concentrar, se capacitar, pesquisar, estudar. Não cai do céu, nada cai do céu. Lógico. Você tem que estudar, você tem que se capacitar, você tem que se relacionar, fazer os contatos e aí sim vai chegar o momento da colheita. Você plantou, daí você começa a colher e daí não para mais, aí vira uma máquina. Você falou da mulher, agora vamos falar pro homem, então tem uma mensagem pro homem. Tem que ter paciência. Não. Os homens também são extremamente importantes. Quando eu digo assim, os homens falam assim, essas mulheres vão dominar o mundo. Não. As mulheres não querem também. Nós não queremos essa responsabilidade, é uma carga muito grande e não existiria nenhuma mulher na face da terra se não houvesse a sementinha do homem. Então, os homens e as mulheres foram feitas para conviver entre si. Um precisa do outro, o homem com a sementinha, a mulher para gestar e dar a vida. Então nós precisamos aprender a trabalhar juntos e somarmos os esforços para um resultado melhor. Homens, vocês são muito importantes para as nossas vidas. Sim. Olha, Paulo, um recado para você. Isabel Maestrelli, muito obrigado aí pela tua participação aqui no Canto a Canto. Realmente as mulheres e os homens, vão ficar muito felizes com essa tua entrevista aqui e aprender bastante e saber que o nosso mercado tem muitas oportunidades dentro do mercado imobiliário. Então, conversei com Isabel Maestrelli, ela hoje é na verdade é diretora, o cargo é diretora de integração feminina do sistema Cofece e Cresce, vice-presidente então, de integração feminina. Que ela manda nas mulheres no Brasil. E outra coisa, também convida em você, que eu acho que qualquer evento você está disponível para poder fazer palestra, conversar e tudo mais, né, Isabel? Estamos o tempo todo aí em vários eventos que envolvam as mulheres e que a questão seja integração e capacitação. Eu estou plenamente de acordo, envolvida e pronta e apta a fazer parte. Ok, então. Bem, é assim que se faz rádio com alma e história. Aqui na Jovem Pan News. Um excelente final de semana a todos. Amém, obrigada.